E aí, gente? Esse é o Mente Inquietas e hoje o assunto vai ser violência contra a mulher. O podcast de hoje, o assunto principal vai ser como clarear as ideias de mulheres que sofrem algum tipo de violência e ainda a gente quer trazer um estalo para incentivar as mulheres a buscarem ajuda. E aqui com a gente tá a Débora, minha professora, Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou a Débora. a Dudinha, Boa noite, que estuda gente. jornalismo, primeiro Primeiro período de período. jornalismo. Ela vai ser a nossa host. Muito prazer. E a Júlia, ela cursa Direito na Univale. Boa noite, gente. E ela faz estágio no MP. Isso. Muito chique. Na área de violência doméstica. Maravilhoso, Também. maravilhoso ainda. Muito incrível. Obrigada pelo convite, em primeiro Muito lugar. obrigada. Muito obrigada por pela vir. participação. Ah, que isso. Todas sempre às vocês, ordens. maravilhosas. As duas, muito obrigada. Pode começar, Maria Eduarda. Então, a pauta de violência contra a mulher, ela é bem complicada nos dias atuais, porque mesmo com todas as leis que a gente tem que protege a mulher, ainda assim, a gente tem a violência, que ela é muito forte, e muitas mulheres que ainda têm medo de fazer a denúncia, ou que fazem a denúncia e acabam voltando para a pessoa que agrediu, o que também é uma coisa ruim, e que acaba muitas vezes normalizando esses homens que estão agredindo essas mulheres. Tem um filho e ele vai ver, ele vai reproduzir a mesma coisa e vai ser um ciclo sem fim. Infelizmente, vai ser um ciclo sem fim. E a gente quer entender por que que isso acontece. Você que está na área da violência contra a mulher, você que é uma feminista maravilhosa, a gente adora o seu trabalho. A gente queria entender um pouco o que que isso acontece. Acho que eu vou deixar a visita começar, né? Então, eu acho que um primeiro ponto, assim, para a gente entender também a questão da violência doméstica é entender que ela é uma violência cíclica. Então, é sempre um ciclo. É um ciclo de ações veladas que o agressor começa fazendo. Então, é um comentário, é uma coisa do tipo, não gostei da roupa que você está usando, não gosto dessas amizades que você tem, não acho que você precisa trabalhar, não acho que você precisa estudar. São essas pequenas atitudes que já começam ali naquele ciclo, até desencadear numa agressão e, eventualmente, num feminicídio, né? Na morte dessa mulher que está sendo vítima disso tudo. Então, como eu falei, é um ciclo, mas é um ciclo que ele pode ser rompido. A questão é porque tem muitas variáveis, né? Então, por exemplo, você pontuou aí da questão que, às vezes, a mulher sempre acaba voltando para esse agressor, mas por que que ela faz isso? É uma dependência emocional, é uma dependência financeira, às vezes uma pressão familiar que fala assim: ah, não, mas você tem filho, como é que ele vai ver você separada do seu marido? Até da sociedade, né? Que a gente sabe que, apesar de hoje em dia as mulheres se divorciarem, serem mães solos, ainda tem muito esse tabu e essa coisa de tipo, por que que você não tá com seu marido? Por que que você não tem ninguém? Então, assim, eu acho que todas essas variáveis contribuem muito para isso, né? Para poder endossar cada vez mais. Mas, né, como eu falei aqui, como é um ciclo, esse ciclo pode ser rompido para que a gente não chegue numa situação tão extrema, assim, né? E isso que você falou é muito legal, porque a violência ela é resultado de uma estrutura, né? Com certeza. De uma estrutura que, infelizmente, ela é machista. E aí, até chegar no ponto da agressão física, muitas das vezes as outras violências que não são pequenas, pelo contrário do que as Sim. pessoas pensam, né? Elas machucam, mas não, é normal, ele tá querendo te proteger, ele tá com ciúmes. E não é assim, gente. Sabe que tem uma série de violências, né? Isso é legal porque até ela pode falar até melhor do que eu, né? Questão da violência patrimonial, violência Sim. psicológica, né? Violência institucional. Então, assim, são uma série de violências que não só precisam ser visibilizadas, como precisam também que as pessoas comecem a perceber elas no dia a dia, por menor que seja, para que não chegue um caso extremo de violência física ou de feminicídio, né?
Não, e é uma coisa assim interessante, porque, igual você falou assim, às vezes ela sabe até falar melhor que eu. Só que eu acho que isso é uma coisa que todas as mulheres têm um lugar de fala, porque toda mulher, em algum momento da vida, de uma certa forma, sofreu uma agressão, sim, um tipo de violência. Moral, psicológica, de alguma forma. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem uma propriedade para falar. Às vezes pode não saber reconhecer, mas daí também a importância que a Marcele até falou, né? Como é importante incentivar essas mulheres, potencializar elas através do conhecimento, porque uma vez que ela toma ciência do que está acontecendo com ela e dos meios que ela pode buscar, né, para poder sair disso, tudo muda, né? O cenário muda. Fora a busca por ajuda, né? Que é o Com mais certeza. importante. Aí hoje a gente tem, por exemplo, não sei se vocês vão chegar lá, gente, mas é porque eu lembrei enquanto a gente falava. A gente tem o mapa do acolhimento, que faz esse Sim. acolhimento, né, gratuito com psicólogos, advogados. A gente tem a Penhas, que é um aplicativo da revista Asmina. Então, assim, ferramentas estão sendo criadas para que essas barreiras sejam vencidas, especialmente essa naturalização de que, não é uma violência, né? Uhum. Enfim. Eu acho que isso é importante destacar. A gente ia chegar lá, inclusive, era a próxima pauta, a questão de como essas mulheres podem se sentir seguras fazendo essa denúncia e como é que elas podem se sentir seguras depois. Porque, como você falou, quando ela Uhum. volta, tem um motivo. Ou é emocional, ou é financeiro. Então, como que a gente consegue proteger essas mulheres para que isso não ocorra, para que elas não voltem Uhum. para eles de toda forma, por conta de finanças, ou porque tem filhos juntos. É complicado, é uma situação muito complicada. E mesmo, às vezes, as mulheres tendo essa ajuda, essa proteção, elas preferem ter a segurança de que estão com alguém com elas. Porque ele pode voltar. A cumprição da pena também não é uma pena grande. O medo de, além de tudo, ser violentada, ser morta depois. Infelizmente, muitos desses casos acontecem. A pessoa vai, cumpre a pena dela, volta. Infelizmente, termina o ato. Assim, como professora, eu acredito, além das leis, né? Que é muito importante. Por favor. Claro, porque, se eu não me engano, foi ontem ou hoje que foi sancionada também a questão de, na separação, não precisar da divisão dos filhos, né? Então, Se for em caso de violência doméstica, exatamente. acho que foi ontem. Eu achei fundamental, porque muitas das vezes, né, a criança às vezes ainda é obrigada a conviver com o agressor, às vezes a mãe é obrigada por causa da criança, né? Então é um passo muito importante. Mas eu acredito que, para além das leis, a gente tem uma questão que está ligada à nossa própria cultura e ao nosso próprio sistema educacional. E aí, quando eu falo educação, não é só educação sala de aula, é educação em casa, nos outros espaços, né? Porque, assim, é igual a gente estava falando, se não tem visibilidade, como que a pessoa vai saber que aquilo que ela está sofrendo é uma violência, né? E um exemplo que eu gosto muito de dar, e que provavelmente todo mundo já ouviu em aula, mas enfim, vocês me perdoem. Eu nunca ouvi. Obrigada. É porque você nunca teve aula com ela. Precisa, inclusive. Obrigada. Muito boas as aulas dela. E, inclusive, tá passando agora, né? Mulheres apaixonadas, né? Mulheres Ai, nossa, apaixonadas. gente, eu tenho pavor daquele ator, Dalton Vig, não sei o nome dele. Eu lembro até hoje dele dando raquete naquela mulher. Meu Deus, eu tenho medo daquela Exatamente. Gente, eu mulher. nunca vi essa novela. É mas maravilhosa. continue. Eu também ainda não. Ela é boa, mas eu tenho um pouco de trauma Júlia, a dele. gente tem a mesma idade. Como que pode? Eu nunca vi essa novela. Tá passando A minha agora. madre era noveleira. Eu tenho um álibi, por isso que eu assisto essa novela. E ela foi uma novela muito importante, porque ela foi lançada próxima ali, né, da sanção da Lei Maria da Penha, e na época ela ajudou a entender o que era violência doméstica, né? Não só a violência doméstica, contra a violência contra o idoso também, que era algo que era muito Sim. comum. Então é muito interessante pensar nessa questão da cultura, não só, né, através da educação, mas os próprios produtos culturais que vão auxiliando na compreensão das pessoas, né? Eu acho que um exemplo muito bom, mais recente ainda, é aquela novela Vai na Fé. Gente, desculpa, eu sou Sim. muito noveleira. Que... Eu também gosto. Eu assisti também. então, tá vendo? Ela é ótima. Que a Solange, né, que era a personagem Sim, principal, sim. maravilhosa, falou. Ela não sabia que ela tinha sofrido um abuso, e ela se culpou por anos. Sim.
Então, é muito interessante a gente perceber essas ligações e como isso pode auxiliar nessa mudança de cultura, de postura, de educação, que eu acredito que é só assim, gente, só assim. Porque se você vê violência em casa, você vivencia isso, você acha que isso é correto, infelizmente você vai reproduzir, né? Você me lembrou de um pouquinho do artigo que eu estou escrevendo, que fala sobre os contos de fadas e como isso tem relevância na nossa mente quando a gente cresce. A gente, como uma menina, criança que vê uma princesa e ela é feliz para sempre, e a gente casa com uma pessoa e a gente quer o nosso feliz para sempre também. Mas a gente esquece que não é assim, né? Que a vida funciona. E o feliz para sempre pode até acabar virando um infeliz para sempre, né? Que acaba com a morte de algumas mulheres que insistem em querer mudar um homem e querer que ele seja o príncipe encantado delas. Tem uma pauta que eu vi também, é a questão da falta de responsabilidade de algumas mulheres que forjam a própria agressão para querer visibilidade às vezes. Eu vi um vídeo, inclusive, disso, quando eu estava pesquisando sobre assuntos pra gente falar. Tinha um vídeo de uma menina, ela estava com o namorado dela, parece, e eles começaram a brigar, ela começou a se bater, ele estava filmando o acontecido, ela não viu, ele estava filmando, ela falou, eu vou na delegacia. E eu acho que esse tipo de coisa também fecha muitas mulheres que realmente sofrem agressão a querer realmente denunciar. Ou mulheres grandes que têm grande visibilidade, como a Mari Ferrer, que a gente está fazendo um trabalho sobre ela também, que teve uma visibilidade gigante na mídia. O nome dela foi falado por muito tempo, foi um caso que demorou mais de 2 anos para ser resolvido. Ela tem uma lei com o nome dela Ela e o cara tem são uma imune. lei com o Sim. nome dela e o cara saiu imune, mesmo com toda a visibilidade, com tudo. Isso quebra muito a força de algumas mulheres que estão abaixo. Então é muito complicado, não tem outra palavra para dizer. Porque mesmo com muita visibilidade, com tudo, a gente tira a nossa voz. Mulheres grandes, fortes, que conseguem uma visibilidade gigante, elas não têm a voz dela. Você tá falando de mulheres grandes, na mídia estourou ultimamente, né? O negócio, o caso da Patrícia Ramos e o esposo que Sim. agredia. E eu fico imaginando, se ela não soltasse isso, quando que a gente saberia? Se ela não denunciasse, como outras mulheres que sofrem da mesma coisa, passem pela mesma coisa, teriam coragem? Eu acho que às vezes uma pessoa grande, ela chegar e jogar na mídia o que acontece, dá voz para mulheres pequenas. Não mulheres pequenas, né? Mas mulheres que estão na periferia, mulheres que Sim. acham que não têm voz. De classe mais inferior, no Isso, caso. e que acham que o caso delas vai ser jogado dentro de uma delegacia e esquecido, porque isso acontece. Não é uma coisa que não acontece, vamos ser A verdadeiros. gente vê acontecendo. A gente sabe que acontece, a gente sabe que tem gente que denuncia, que pede medida protetiva e o cara continua, e o cara continua. E tipo assim, eles não estão nem aí, homens não se importam muito com esse tipo de denúncia, eles acho que só dá mais razão pra eles irem lá e matarem a vítima. Tem uma frase que eu já ouvi de uma pessoa próxima a mim que ela tinha medida protetiva contra outra pessoa. Aí ela escutou, não, mas não adianta nada esse papel. Você tá aqui. Se ele quiser chegar aqui e matar você, ele vai fazer isso. Porque você tem o papel, mas até você ligar pra polícia, até a polícia chegar aqui, o que que acontece? Só que isso é pior ainda quando a pessoa quer que a outra esteja ali. Eu acho que falta muita informação para as mulheres verem que elas realmente estão sofrendo esse tipo de coisa, precisam de ajuda e elas nem identificam que elas estão sendo agredidas porque às vezes viu isso dentro de casa, porque o pai fazia com a mãe, o avô fazia com a avó. Aí só tá repetindo o mesmo ciclo. Mesmo com toda a informação que a gente tem hoje, mesmo com todos os veículos que a gente tem para levar informação hoje, ainda falta muito. Ainda falta muito cuidado. Você tocou em vários pontos assim que eu acho importante a gente ir falando, mas
desse último, sobre a questão da medida protetiva, né? Vou falar um pouco sobre aqui, porque é uma coisa que eu tenho mais contato, assim. Mas a questão da medida protetiva é porque, assim, realmente, se o cara quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer. Não vai ser um papel, não vai ser uma lei, né? Que vai, ah, não, tem essa lei aqui, peraí, não vou fazer isso. Porque se fosse assim, né, o mundo seria perfeito. Mas Até a porque questão... se ele for matar, ele já tá rasgando aquela lei ali. Sim, mas a questão é que a medida protetiva, ela é uma tentativa de tentar, ela é uma tentativa de frear essas atitudes extremas. Então, por exemplo, beleza, ele ali é um papel e tudo. Mas, por exemplo, se ele descumprir aquelas medidas protetivas, vamos supor, ele tem a medida protetiva que ele tem que ficar a 200 metros de distância da vítima. Então, aí a vítima costuma ficar com um dispositivo, o agressor também fica com esse dispositivo, a vítima fica com um dispositivo, que aí, quando ele está se aproximando, esse dispositivo começa a apitar. E aí a vítima, né, pode ligar para a polícia, enfim, né, liga para o 180, fala, ó, ele tá vindo aqui, não sei o quê. A partir do momento que fica constatado que ele está descumprindo essa medida, ele pode ser preso, que ele pode ser preso preventivamente. Então, assim, a medida protetiva, ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é uma tentativa, porque antes, às vezes, acontecia muito disso. A mulher ia na delegacia e falava assim, ó, ele tá me ameaçando, ele tá mandando foto de arma pra mim, ele tá fazendo isso, aquilo outro, ele tá me cercando. E ela não podia fazer nada. Tipo, ficava, às vezes fazia uma medida protetiva, mas assim, ficava por aquilo mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a medida protetiva, na verdade, se ele descumprir, ele pode ser preso. O que já é uma forma de afastar ainda mais essa tentativa de chegar num ponto extremo. Então, assim, Além de um avanço também, né? Porque antes a Sim. gente não tinha isso, agora a gente tem com mais. certeza. Então, assim, é óbvio que a medida protetiva não vai resolver o mundo, assim como os processos também, que tem o fato dele ser processado também não vai resolver o mundo, né? Mas aí entra naquela questão, até que a professora estava falando aqui, é uma questão de educação. Até mesmo numa das medidas protetivas também tem muito disso, do agressor comparecer a um curso para ele lá ter acesso a uma reeducação mesmo. Tipo assim, onde que eu tô errando? Que estrutura é essa? Que comportamento é esse que eu tô reproduzindo? Por que que o que eu estou fazendo é errado? Porque isso também é importante. O cara tem que reconhecer que o que ele está fazendo é errado. Ele tem que reconhecer por que que ele está fazendo aquilo, onde que ele errou que ele está fazendo aquilo, porque pra gente é óbvio, mas pra ele não é óbvio. Aliás, pra gente, entre aspas, né? Porque também tem muitas mulheres que não veem isso, e eu acho que de forma nenhuma a gente tem que culpar a vítima, porque ela também tá sendo parte desse sistema, então, assim, né, tá sendo oprimida também. Mas, assim, é importante mesmo essa educação. E entrando nesse mérito também, eu queria só ter dado uma contribuição anterior com relação ao conteúdo que a gente consome também. Então, por exemplo, é óbvio que é importante a gente ler essas coisas assim, mas para a grande massa, assim, para as pessoas que, por exemplo, consomem Instagram, elas não vão entrar num site, procurar um artigo científico que a Marcele está escrevendo, por exemplo, e para poder ler sobre. Elas vão querer ver um Reels de, sei lá, 30 segundos, o que também é muito válido, mas, tipo assim, a importância de consumir esses conteúdos. Inclusive, tem até um conteúdo que eu queria até indicar aqui, que eu consumo de uma psicanalista. Ela chama Manuela Xavier, que ela trabalha. Ela é psicanalista, mas ela é apresentadora também e tal. E ela trabalha nessa temática de violência contra a mulher. Então, ela bate nessa tecla, né? Trabalha essas pautas, na verdade, feministas e traz abrange tudo isso, né? Então, tipo assim, é importante também consumir esses conteúdos justamente para potencializar as mulheres, né? Eu De ia uma forma geral. só complementar esse comentário, porque assim, até a gente, enquanto comunicadora, tem que ter um certo cuidado, né? Porque quando a gente dá visibilidade para esses tipos de ações, por exemplo, a mulher se bateu, o cara filmou. Gente, isso é uma em 1 milhão, né? Sim. Tanto que, para uma mulher, a meu ver, tá, gente? Ela ter a coragem de se levantar contra seu agressor, especialmente se for um agressor que tem, né, poder, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Então, se ela não tiver um amparo, né, que seja da sociedade, da família, uma rede de apoio, ela não vai fazer isso. Então, para que ela faça, já é muito difícil ela tomar essa decisão. Então,
é importante ter o cuidado porque há movimentos, especialmente movimentos mais conservadores, que utilizam esse tipo de informação para deslegitimar nossas conquistas. E a gente tem que estar atenta, porque enquanto mulher, enquanto grupo minorizado, os nossos direitos estão sempre em risco. Sempre. Sim. Eu lembrei daquela cantora que foi assassinada pelo esposo essa semana passada, ou essa semana. A cantora gospel. E o esposo dela tinha um podcast bem, bem conservador. E ele chegou a falar com. Teve uma entrevista dele com uma outra cantora também do mundo gospel famosa, que ele falava assim com ela: e se o marido bate na esposa? Aí ela virou pra ele e falou assim: a esposa tem que denunciar. Aí ele falou assim: ah, mas e se o pastor falou pra esposa orar? Aí ele falou assim: eu vou na polícia e eu denuncio o meu marido e o meu pastor. E eu achei muito importante a fala dela, porque normalmente mulheres mais conservadoras tendem a aceitar isso achando que é o correto. E elas não é assim que funciona, graças a Deus, né? Eu acho que a posição também que a pessoa ocupa, Uhum. porque enquanto você está numa posição assim de autoridade, porque ele é uma autoridade, o pastor, o líder religioso, ele tem uma autoridade naquilo ali, né? Só de estar na frente de várias pessoas falando, todo mundo parando para te escutar e num alcance tão grande, né, que é uma igreja. A gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente fala e com a responsabilidade que a gente carrega, porque às vezes a pessoa que tá ali é uma pessoa que tá tão fragilizada, né, que ela vai escutar aquilo de uma forma e ela vai receber e entender aquilo de uma forma que pode ser assim fatal. Então, é muito essa coisa, ai, ora, não sei o quê. Não, com todo respeito, pode orar, pode fazer o que você quiser, mas a partir do momento que já tá chegando o momento de ferir você, tá ferindo um direito seu, tá te colocando em risco de vida, então, assim, né, tem que ter essa responsabilidade, tem que pensar. Então, realmente, achar a fala dela bem assertiva e considerando também o alcance que ela tem, né, e só de estar num podcast também, então, assim... Levando em consideração pautas religiosas também, tá errado, né? Por que Sim, você vai sim. bater na sua esposa? Falando sobre esse cara que ele assassinou a esposa. Justamente. E uma coisa que eu fiquei impressionada é que ele tentou colocar a culpa nela, falando que ela estava traindo ele. Ah, mas isso Mas, é Já caiu normal, há um né? Mas eu tempo, fico né? assim, gente, como Isso eles aí- acham que isso funciona Mas, gente, ainda. aquilo- Aí, não existe no dia que Mas justificativa. sai. até hoje fazem Não, isso, no dia que gente. saiu a notícia que ela tinha que o corpo tinha sido achado carbonizado, aí um monte de comentários assim. Eu aposto que foi o marido, aposto que foi o marido. Mulheres comentando, aposto que foi o marido, Uhum. aposto que... Homens. Ai, gente, não julguem, vocês não sabem de nada. Bom, se a gente pensar que até 2021 a legítima defesa da honra, né, que é nesses casos de ciúme, afins, era utilizado pela defesa, a gente está falando de uma sociedade que precisa avançar muito. Sim, né? eu vejo a gente avançando muito em tecnologia, em coisas assim inimagináveis, mas retrocedendo tanto em algumas coisas que pra mim não faz sentido. Tipo, como que a gente retrocede num assunto desse? Uma coisa que todo dia a gente tá vendo feminicídio, feminicídio, feminicídio. O Brasil tá no ranking de país com mais feminicídio no mundo. Como que a gente mata nossas mulheres, nossas mães, nossas filhas e tá tudo bem? E a gente tá preocupado. Tudo bem, a gente tá preocupado com a guerra em outro país, ótimo, mas e a guerra aqui dentro do Brasil? E as mortes? Entendeu? E esses feminicídios? Por que que ninguém faz nada? Por que que não tem uma lei pra isso? Uma lei melhor? Eu não entendo. Por que que o gay não pode casar, mas o homem pode matar a mulher? Mas eu acho também que o problema não tá assim na lei. Igual, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis, assim, em termos de abrangência, em termos de tratativa mesmo com relação à mulher. Ela tem uma abrangência muito grande, porque ali ela confere à mulher realmente essa questão
do espaço da vítima, da relevância do depoimento da vítima. Então, o problema não é a lei, o problema é a mentalidade. Exatamente. Né? Como a professora pontuou também, quando você está inserido num sistema, assim, né? Nesse patriarcado, nessa situação, é muito claro o interesse. São muito claros os interesses, assim. O que a gente quer proteger, o que a gente não quer proteger. O que a gente vai priorizar, o que a gente vai pormenorizar. Então, assim, é naquela discussão também da questão de minoria. A gente sabe que minoria no sentido, assim, né, da palavra, não questão quantitativo, porque as mulheres são mais da metade da população brasileira. Mas em questão de necessidade mesmo. Não é porque somos maioria que nós temos as nossas vontades respeitadas, que nós somos validadas nos nossos pontos, que nós temos as nossas pautas priorizadas. E quando você falou da questão do legítima defesa da honra, eu lembrei do podcast da Rádio Novelo, não sei se vocês já escutaram, mas ele é bem famoso, é o Praia dos Ossos, que ele excelente. fala do feminicídio da Ângela Diniz, né? Que o Doca Street, que era o marido dela, ele assassinou ela. Assim, é um podcast excelente, assim. Inclusive, é produzido por mulheres. Ela tem um outro podcast também muito interessante, é Crime e Castigo. Eu acho que é mais, assim... É um nicho mais de direito, mas eu acho que vale a pena ouvir, porque também trata de temas muito interessantes, assim. Enfim, eu acho válida a indicação da Rádio Novelo. Acho que tudo que eles produzem é muito bom. Então, assim, eu me lembrei desse podcast e eu lembro que quando veio à tona, assim, uma coisa também que causou muita estranheza nas pessoas, né? Tipo assim, como que no júri da Ângela Diniz o cara assassinou ela desse jeito, não sei o quê. Aí me lembrou aqui dessa questão também. E aqui a gente tem um outro ponto, eu até anotei enquanto estava escutando a aula aqui da Júlia. É Júlia, né? Aí, Júlia. Enfim, a gente tem um país que tem uma institucionalização que é precária, né? A maior parte das leis são criadas para que depois a gente comece a entender, a aplicar. Então, tem lei que pega, tem lei que não pega. Olha que coisa Sim, bizarra, né? Como que lei pega? Mas o direito é é atrasado, né, gente? Mas Você você que foi. fala. Não, eu tô jogando fatos na mesa. É verdade, Tô jogando verdade. Os fatos Não, acontecem sabe, pra depois a gente isso é fazer a verdade. análise. como você disse sobre o direito de ser atrasado, o Franco falou mesmo numa aula nossa. Foi segunda-feira, né? Eu tive aula com o Franco de introdução ao jornalismo. Ele falou que ele estava numa reunião e que a pessoa falou pra ele: Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim. Aí ele virou e falou assim: Mas se você mudar, não vai piorar, vai melhorar. E é fato isso, né? Se não fosse, a gente não teria, por exemplo, o caso da Marifé repercutindo no direito, né? Sim. Porque se ela não tivesse tido as imagens do julgamento expostas, até hoje, quantas Marifés não estariam por aí passando pelos mesmos constrangimentos que são violências que impedem a gente de estar no espaço público, de denunciar, né? Que faz a vítima muitas vezes ser revitimizada ou ter vergonha daquilo que ela sofreu, Não né? Então, é vamos muito nem comentar importante. sobre o veredito, porque aquilo ali não existe. Não, e Não, não constrangimento quero também nem na audiência, né? Não sei Sim, se vocês sim. chegaram a ver as Gigante. imagens É péssimo. dela. Eu não Eu- consegui assistir Eu não toda a assisti tudo também, audiência, não. Porque ela foi muito constrangida. Muito constrangida. E ela chorava, ela se sentia muito mal na hora que ela E ela era a começou única entrar em mulher, né? Eu desespero. acho Exato. importante Ela era a única pontuar mulher na isso audiência. também. Na hora que ela começou o desespero dela, eu realmente não consegui terminar de Eu ver. também não porque consegui eu tava terminar de sentindo ver, não. aquela dor Só vi dela. um pouco, mas é muito aquilo também, né, da violência institucionalizada. Uhum. Então, assim, ali você tem advogado, você tem juiz, você tem promotor, todos homens, que é importante a gente pontuar isso, porque um homem não sabe o que é uma violência que você sofreu, que eu sofri, que você sofre, que a gente sofre todos os dias. Então, assim, é importante também aquela discussão do lugar de fala. Sim. É. Então, tudo bem, beleza, você fez um concurso, você passou para estar ali. Tudo bem, só que se eu quisesse, né, uma coisa assim, eu botaria uma máquina para decidir, pronto, tem que ter, Poderia- sopesar as questões. Poderiam cotizar, né? Tem um preparo também, né? E pra outra esse tipo coisa, de eu coisa. acho que Sim. casos de mulheres deveriam ser julgados por mulheres, por respeito ao nosso lugar de fala. Bom, eu não ia falar sobre isso, que é a questão política, né? Porque
quando a gente fala, não, porque se tiver mais mulheres, eu tenho certeza que vai. Não adianta. Nem sempre. Não, eu acho que é importante, né, não generalizar, Sim. porque como eu falei que também tem essa questão do machismo entre as mulheres que a gente vê, todo mundo, também é hipocrisia a gente falar, porque nós também somos machistas, só que a gente luta todo dia para não ser, né, Sim. para não reproduzir. Às vezes a gente costuma também reproduzir uma fala. Tá dentro. Às Nossa, vezes, né? porque foi a sociedade que a gente cresceu. A gente Sim, cresce numa sim, sociedade sim. machista ainda A hoje, gente- mesmo com todas as pautas feministas que nós temos, a gente ainda vive num mundo A que é gente totalmente tem machista. que se reconstruir. E é bem difícil se reconstruir. Se Não reeducar é muito não difícil. Não é legal, não é E às vezes a fácil, gente não. fica tentando dar justificativas. Ah, não, mas eu falei isso porque é assim, assim, assado. Sim. Só que não é justificar, né? Não, eu errei. Mas por que eu errei? Por que eu tenho que entender pra não fazer de novo, né? Numa Sim. mesma... Minha mãe uma vez falou uma coisa comigo que eu achei muito interessante. A gente tava conversando sobre uma menina que foi abusada. Aí ela falou assim: ah, mas ela aceitou. Eu falei: mãe, mesmo que ela esteja no meio e ela falar que não, ela não quer, é abuso. E a minha mãe falou pra mim, falou assim: eu não sabia disso. Não, isso é forte, né? Quando a gente escuta. Eu não sabia. Eu acho forte. Ela falou: eu assim. não sabia que era abuso. Pra mim, se ela falou sim uma vez e depois ela falou não, ela continua querendo, continua sendo Aham. sim e não é um abuso. Eu falei: mãe, tudo que a pessoa fala não é um abuso. E a minha mãe, ela falou comigo assim: você me ensinou uma coisa que eu já passei e eu não sabia. Isso é muito poderoso, né? Também, essa troca entre mulheres, principalmente mulheres da família, né? Porque se a gente tá onde a gente tá hoje, é também porque outras mulheres trilharam um caminho para que a gente pudesse chegar até aqui, para poder ir mais além, para que outras mulheres que estão por vir também possam ir mais além. Mas, tipo assim, é importante essa construção. E assim, muito, muito potente esse diálogo, assim. E é muito potente também o senso de emocionante coletividade, também. né? Porque, assim, para além da família, é importante que a gente se abrace enquanto mulheres Com também. certeza. A gente, às vezes, a gente se julga muito. Sim. Homens abraçam homens. Mulheres Sim. não abraçam mulheres. Homens amam homens. A gente Homens sabe amam disso. homens. São heterossexuais e homoafetivos. Infelizmente, as mulheres não são. Nós não somos homoafetivas, deveriam ser mais, né? Aula de português certeza. aqui, a Mirelle vai com Deus, Mirelle, não escuta não. Passa longe desse podcast, por favor. Não, ela Passa tem que ouvir, tá perto, passando é. perto, uai. Você já teve aula com a Mirelle? Não, nunca tive. Então, não tem, Gente, é eu tô isso. Ela é uma ET querida. aqui. Não, ela é ela é uma querida, maravilhosa. mas ela é igual a Larissa, né? Eu não posso falar 2A errado em português, que a Larissa me corrige. Mas é porque ela gosta de você. Eu também Exatamente. corrijo. É verdade. Ainda bem que você não me segue no Instagram, né, Júlia? Ainda bem que a gente Mas só a gente sempre pode aprender. Ainda bem que a gente Sim, só se sempre encontra pode por aprender. aí na vida, que a Júlia é amiga da minha irmã, então a gente tá sempre se encontrando por aí. É, isso aí. Eu queria encerrar aqui agradecendo vocês pela presença, pelo bate-papo maravilhoso. Espero termos outras oportunidades também. Por favor. Tá, já é um Chame a prazer gente. Prazer todo ter meu. vocês duas aqui conosco. Gente, passou tão rápido. Eu Foi. hoje... Mulheres fofocando sempre mulheres- sempre passa rápido, não tem como. Fofocando, não. Falando, Construindo são conhecimento. São e construindo fofocas conhecimento. importantes. Fofocas edificantes. Exatamente. É porque eu sou jornalista, gente. Tudo é Exatamente. fofoca. Eu A não sou gente trabalha jornalista, pra mas isso. tudo é fofoca também. Mas foi muito edificante. Muito obrigada. A gente Muito agradece obrigada, muito. agradeço mesmo, de verdade, de coração. Obrigada a vocês por ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço com mulheres também importantes, fortes, que estão fazendo a diferença, porque isso é muito importante. Como eu falei também, né, ter mulheres ocupando esses espaços, mulheres de referência, né, como a professora aqui, doutora, que Doutora. inspira todo mundo com a trajetória dela também, que
É importante também a mulher ter a oportunidade de estudar, que só assim, né, com conhecimento que a gente muda a mentalidade, muda o mundo todo. Então, assim, queria agradecer também, estou à disposição aí Muito sempre obrigada. que precisarem. Foi um prazer, muito obrigada. O prazer foi todo nosso, com certeza. Agradeço também, especialmente por ser uma discussão interdisciplinar, né, gente? Porque, assim, é só assim que a gente consegue construir conhecimento, consolidar conhecimento e levar informação para outras mulheres, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, o pessoal do direito tá tão distante, a gente não entende. Mas não é assim, né? Não tem que ser. Não, eu Não tem penso que a ser. mesma coisa. É porque, como as faculdades são muito longe, eu acho que a gente ainda dá uma Mas coisinha é- assim. O Franco, ele. Ai, gente, eu tô falando muito do Franco. Mas é porque ele. Franco, ela merece um ponto. É porque o Franco, ele tem uma. Ele dá aula no mestrado e ele tem uma aula junto com um professor que é advogado. E ele Aham. sempre pontua como ele dá a aula junto com esse professor, melhora a performance dele dando aula, porque é mais conhecimento. Então, a gente tem que se juntar mais. Comunicação e o direito, Mas ele estão tem que fazer 100% muitas atrelado, coisas. gente. Não existe Eu- direito é, à sim, comunicação. exatamente. E- mas tem, só que- A na gente comunicação anda tem tudo direito junto. também, Mas nas a gente é mídias. distante mesmo assim. Para e pensa, somos distantes. Nós somos distantes, mas nós não deveríamos ser. A Deveríamos verdade é ser essa. mais Deveríamos juntos e ser fazermos mais unidos. coisas juntos. Fica o convite, então, Fica o né? convite, né? para Vamos retornar, aí com fazer mais certeza. coisas juntos. Com certeza. Muito obrigada, gente.